Boa noite, meus caros. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Penal. Hoje trataremos sobre a relação de causalidade, ou nexo de causalidade. Como vocês sabem, o nexo de causalidade é um dos elementos do fato típico, que foi já por nós descrito por algumas vezes. O fato típico se desdobra em conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Hoje nós trataremos do nexo de causalidade. Bom, o nexo de causalidade ou relação de causalidade é o elo que existe entre a conduta do agente e o resultado produzido. Quer dizer, como se houvesse ali uma ligação ali de causa e efeito, né? A causa sendo a conduta do agente e o efeito, o resultado produzido. Esse resultado ele pode ser meramente jurídico, quer dizer, uma mera ofensa ao bem jurídico protegido, sem nenhuma repercussão concreta, fática, né? Ou então ele pode ser um resultado naturalístico, quer dizer, melhor dizendo, sempre haverá no crime o resultado jurídico, a ofensa ao bem jurídico, sempre haverá. No entanto, pode também haver um resultado naturalístico, que é na hipótese dos crimes materiais, que é a efetiva modificação no plano concreto, no mundo dos fatos. Por exemplo, um crime de homicídio, ali a produção ali da morte, né, do roubo, do furto, subtração do pertence. Vamos passar agora às teorias no que toca à relação de causalidade. A teoria da causalidade adequada. Vou primeiramente enumerar aqui as três teorias tratadas pelo Rogério Greco. A teoria da causalidade adequada, a teoria da relevância jurídica e a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, que é a adotada pelo Código Penal. Então vou tratar primeiramente da teoria da causalidade adequada e da teoria da relevância jurídica, que não são adotadas pelo Código Penal. E posteriormente vou tratar da teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, que é adotada pelo nosso Código Penal. Pela teoria da causalidade adequada, a causa deve ser adequada e necessária à produção do efeito, deve ser idônea a gerar o efeito, e isso é suficiente para a configuração do nexo de causalidade. Quer dizer, a conduta adequada à causa ali, como retomando aquele raciocínio de causa e efeito, deve ser adequada e necessária ou idônea à produção do efeito. Pela teoria da relevância jurídica, a causa só vai ser relevante se ela for objetivamente previsível pelo agente como uma causa apta a gerar o resultado jurídico. Que o Rogério Greco ilustra um exemplo daquele sujeito que joga um balde de água em uma represa que já estava completamente lotada, e aí a barragem, o dique, se rompe, né, e gera inúmeros prejuízos. Quer dizer, o sujeito não poderia prever ali que jogar um mero balde d'água ali numa represa ia causar danos enormes, né? Isso não era objetivamente previsível. E a última teoria, que é a teoria adotada pelo Código Penal, a teoria dos antecedentes, da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non. Por essa teoria,
a ação ou omissão, quer dizer, a conduta, deve ser imprescindível para a ocorrência do resultado. Quer dizer, deve ser a causa, ou a conduta ali, a ação ou a omissão, deve ser uma ação sem a qual o resultado não ocorreria. Por isso, conditio sine qua non, condição sem a qual não, né? Portanto, a ação e a omissão devem ser imprescindíveis para a ocorrência do resultado. No entanto, por esse raciocínio, a gente pode ter pode regredir praticamente infinitamente. Quer dizer, se ali o sujeito, vamos supor, um crime de homicídio, né? E aí você vai retomando, e aí a refeição que o cara fez no dia anterior, e aí o atendimento médico que ele recebeu há 10 anos atrás no acidente de carro, se ele não tivesse recebido, ele não estaria vivo, não teria cometido o crime. Isso aí você vai voltando até o momento do nascimento dele, até o momento da relação sexual ali do pai dele com a mãe dele. Se aquilo não tivesse ocorrido, aquele crime ali 20 anos depois ou 30 anos depois não teria ocorrido. Então, qual é o critério para que haja uma interrupção nessa cadeia? É você ir regredindo até o momento que não haja nem culpa nem dolo na cadeia causal ligados diretamente à ocorrência do fato criminoso. Por exemplo, o sujeito que adquire licitamente uma arma de fogo e ali passa por todos os trâmites legais, e ali depois de um tempo ele, por algum motivo, pega aquela arma de fogo e comete um homicídio. O dono da loja de armas, ele não pode ser responsabilizado por aquele homicídio, né? Ele não teve culpa, ele não foi negligente, não foi imprudente nem imperito, vendeu uma arma ali para um sujeito que preenchia os requisitos legais, e nem vendeu aquela arma ali quer dizer, na intenção de colaborar para a ocorrência de um homicídio, né? Agora, uma situação distinta é do sujeito já estar com a intenção de cometer um homicídio, e aí procura um traficante de armas, ou mesmo um amigo dele, e fala: cara, eu quero matar fulano de tal, você tem uma arma aí para vender? Me dá uma arma aí que eu vou pegar essa arma aí e vou matar o cara. E aí há um nexo de causalidade, há uma relação aí de assessoriedade, né? E nesse caso há um nexo entre a conduta do sujeito que vendeu a arma para o outro, sabendo que ele ia matar alguém, que ele objetivava matar alguém e vendeu essa arma ilegalmente, e a conduta do agente de fato matar alguém, né? O que não ocorre porque, veja bem, se o sujeito mata alguém a facadas, pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, sem esse freio, quer dizer, sem essa interrupção na cadeia tomada pela ausência de dolo de culpa na conduta, ali o cara do mercado da esquina que vendeu uma faca de açougue para o sujeito responderia como partícipe do homicídio. Isso não é admissível, né? Há uma outra questão relevante aqui, teórica, que há um jurista sueco, que eu não vou saber pronunciar o nome dele muito bem, que é Thyen, T-H-Y-R-E, acento agudo no E, N. Ele desenvolveu um processo hipotético de eliminação, que é chamado processo hipotético de eliminação de Thyen. E o conceito essencial desse processo de eliminação, quer dizer, a premissa essencial é a seguinte, e aqui eu vou ler, que causa é todo o antecedente que não pode ser suprimido em mente, quer dizer, na nossa imaginação, na nossa mente, sem afetar o resultado. Causa é todo o antecedente que não pode ser suprimido em mente, sem afetar o resultado. E aí esse processo hipotético de eliminação passa por 3 etapas, né? Primeiro você imagina ali o fato pretensamente influenciador do resultado. Depois você mentalmente suprime aquele fato. E aí você verifica
se houve uma modificação no resultado ou uma manutenção no resultado. Quer dizer, esse processo ele é muito eficiente, né? Mas ele, para ter uma aplicação prática, ele deve sofrer essa mitigação que a gente já mencionou, ali da teoria da equivalência dos antecedentes causais, que é a interrupção na cadeia no momento em que faltar ao agente que cooperou ali dolo ou culpa, né? Sob pena daquela regressão infinita que nós já comentamos. Meus caros, quanto às espécies de causa, nós podemos dividir em causa absolutamente independente e relativamente independente. Espécies de causas independentes, né? Quando não há uma ligação direta ali entre a conduta do agente e a produção do resultado, mas há interferência de um outro fator. Quer dizer, quando há interferência desse outro fator, como é que o direito penal trata com isso para fins práticos, né? Para fins de aplicação da pena, de aferição do dolo, de aferição da própria existência da figura típica. Bom, se a causa for absolutamente independente, quer dizer que é aquela que produziria o resultado por si mesma, independentemente da conduta do agente criminoso, ela se divide em 3 tipos. A pré-existente, que é que já existia antes da conduta do agente criminoso. A concomitante, que é aquela que se dá ao mesmo tempo da prática da conduta criminosa pelo agente. E a superveniente, que é a que ocorre depois da prática da conduta criminosa. Nessas 3 hipóteses, como a causa é absolutamente independente, o agente não responderá pelo resultado. Vamos supor que sujeito... Qual seria um bom exemplo? Bom, primeiro eu vou pontuar um outro aspecto teórico aqui. O agente não responderá pelo resultado, mas ele responderá pelo seu dolo. Quer dizer, por aquilo que ele intencionou. Aqui, meus caros, eu vou recorrer ao livro do Rogério Greco para narrar alguns exemplos aqui que permitirão a nossa melhor visualização no que toca às causas absolutamente independentes. Ele narra aqui, como causa pré-existente, a de um sujeito que o sujeito atira no seu desafeto, né? Até mesmo numa região vital, só que o que ele não sabia é que momentos antes aquele sujeito já havia ingerido veneno. Então ele já iria morrer de qualquer forma e o veneno já estava em curso e ele já estava em vias de morrer. Então aquele tiro ali não afetou em nada. Então, como nós vimos aqui, o sujeito não responderá pelo resultado, quer dizer, pelo homicídio consumado. Responderá tão somente pelo seu dolo, quer dizer, pela tentativa de homicídio. Como causa concomitante, ele menciona aqui 2 sujeitos sem nenhum liame subjetivo entre si, quer dizer, sem combinar em nada, sem até um saber da existência do outro. Eles atiram contra o mesmo alvo, quer dizer, contra uma outra pessoa. E aí fica constatado que um dos tiros pegou no coração e matou a vítima, e o outro tiro, proferido da outra arma, pegou no braço. Então o sujeito que atirou no braço, ele não foi a causa direta do homicídio, quer dizer, houve uma causa absolutamente independente que operou ao mesmo tempo, quer dizer, que foi concomitante e que produziu o resultado. Então, com as mesmas raciocínios anteriormente traçados, o sujeito responderá tão somente pelo seu dolo, quer dizer, pela tentativa de homicídio. E como absolutamente independente, deixa eu ver aqui. Tá. O exemplo que ele traz aqui é o seguinte: 2 sujeitos discutindo no interior de um bar ou de um prédio qualquer. E aí um atira no outro, até mesmo na região vital. Só que aí ele atira e logo depois do tiro cai o prédio desaba.
e aquele desabamento é que causa a morte do sujeito que foi ferido pelo disparo. Então, quer dizer, uma causa absolutamente independente que produziu por si só o resultado. Então, mais uma vez, o sujeito responderá tão somente pelo seu dolo. Passando agora, fazendo uma revisão rápida. Causas absolutamente independentes podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. O sujeito não responderá pelo resultado, responderá tão somente pelo seu dolo, quer dizer, aquilo que ele intencionou fazer. Agora, passando às causas relativamente independentes. Elas também podem ser divididas em 3 tipos: causas pré-existentes, concomitantes e supervenientes. A diferença, meus caros, é que, tratando-se de causa relativamente independente, e aqui a visualização é mais fácil, sendo a causa pré-existente ou concomitante, o sujeito responde pelo resultado normalmente, sem nenhum tipo de atenuação, de mitigação, de descaracterização do crime, nem nada do gênero. Por exemplo, a causa pré-existente é o sujeito que fere, com intenção homicida, ele fere um hemofílico, alguém que não consegue ali ter um processo de cicatrização, de coagulação do sangue, etc., que é muito suscetível a ferimentos, né? Ele feriu um hemofílico de morte ali, o cara morreu não em razão propriamente do ferimento, que pode ter sido até um ferimento que numa pessoa normal não causaria a morte, mas como o sujeito era hemofílico, aquilo ali causou a morte do sujeito, e o agente que causou aquele ferimento vai responder por homicídio. Causa concomitante, vou consultar novamente o livro do Greco aqui. Aqui, ele lista aqui o sujeito que dá um tiro no outro, no instante em que o sujeito está... Ao mesmo tempo, o sujeito sofre ali um ataque cardíaco, né? E ele vem a falecer em razão desse ataque cardíaco, mas o ataque cardíaco que foi agravado ali pela tensão ali de ter tomado um tiro, né? Aquilo ali aumentou o nível de estresse, contribuiu para a morte do cidadão. Então o ataque cardíaco foi uma causa relativamente independente, que a gente não agiu sozinho. O tiro concorreu para o agravamento daquela situação, as causas foram ao mesmo tempo, o sujeito responderá por homicídio. Como causa superveniente, relativamente independente, não estou achando aqui agora, vou perder muito tempo procurando, mas eu me recordo, por exemplo, o sujeito que vamos supor, dar uma facada no outro com uma faca enferrujada, né? E um ferimento, vamos supor, um ferimento ali no braço, né? Com intenção homicida, mas fere uma região, em tese, uma região não letal. E aí o sujeito vai para o hospital e aí, em função da faca estar enferrujada, ele morre de tétano, né? 1 ou 2 dias depois. Nessa hipótese, o sujeito também vai responder por homicídio, porque foi o tétano pela faca enferrujada está na linha de desdobramento natural da ação. Quer dizer, o sujeito morreu em função daquele ferimento, né? Um ferimento significante, né? Apesar de não ter sido uma região letal, o sujeito deu uma facada no outro com intenção homicida. Não haveria um desdobramento natural numa situação, por exemplo, o sujeito atenta contra a vida do outro e aí a vítima é socorrida pela ambulância e aí a ambulância, por um motivo qualquer, capota e a vítima que estava dentro morre. Quer dizer, isso não foi um desdobramento natural da ação. Um capotamento da ambulância não está ligado, não é um desdobramento, uma decorrência natural de um ferimento ali à bala ou um ferimento à faca, né? Então, nessa hipótese, o agente vai responder tão somente pelo dolo dele, pela tentativa de homicídio. Quer dizer, se estiver na linha de desdobramento natural da ação e a lesão for significante,
sujeito responde pelo resultado. Se não estiver na linha de desdobramento natural, o sujeito responde tão somente pelo dolo dele, nas causas relativamente independentes. Então, retomando, na causa relativamente independente, há uma conjugação do resultado com a conduta do sujeito. A conduta do sujeito sozinha não produziu o resultado, mas ela agiu ali de alguma maneira, influenciando a produção desse resultado. Há três espécies diferentes: a pré-existente, a concomitante e a superveniente. Tanto na pré-existente quanto na concomitante, o sujeito responde pelo resultado. Na superveniente, ele só vai responder se o resultado for decorrência de um desdobramento natural da ação e a conduta inicial dele tiver alguma significância, né? Ele produziu uma lesão significante, né? Bom, vamos passar agora a análise de relação de causalidade no que toca à omissão. Como nós já vimos, a omissão ela pode ser própria ou imprópria. A omissão própria é a mera omissão do sujeito quando há uma figura típica que determina que ele haja. Vocês lembram ali, se eu não me engano, na nossa segunda aula, nós tratamos da teoria de Binding, em que ele afirma que a norma penal ela traz imperativos implícitos. Então, uma norma penal que penaliza uma conduta omissiva, ela está impondo uma ação ao sujeito, está impondo que o sujeito haja de alguma maneira para que aquele resultado não ocorra. E esses tipos que trazem expressamente esse imperativo de ação, esse imperativo mandando que o sujeito faça alguma coisa, são os tipos omissivos próprios. E nesses tipos, a mera omissão do sujeito, pela mera omissão, já há subsunção ao tipo penal e está caracterizado o crime. No entanto, há um outro tipo de omissão, chamado de omissão imprópria. E ela tem alguns requisitos. Pela omissão imprópria, ali no tipo penal, no preceito primário, não há exatamente a descrição de uma conduta omissiva, né? Em via de regra está ao contrário, está descrita ali uma conduta comissiva, quer dizer, um agir. Por exemplo, matar alguém, né? Matar alguém, você logo é intuitivo você pensar numa ação do sujeito para uma conduta ativa, né? O sujeito de ceifar a vida de uma outra pessoa. No entanto, esse matar alguém pode se dar também pela via omissiva, e aí nós falaremos de omissão imprópria. Os requisitos da omissão imprópria, para que se caracterize, na verdade, a omissão imprópria, é necessário que haja um dever de agir. Esse dever de agir pode ser de três espécies. Pode ser que haja uma obrigação legal, por exemplo, um bombeiro ou um policial. Pode ser que o sujeito tenha assumido a responsabilidade de qualquer maneira, né? Retomando, a obrigação legal pode ser também a obrigação legal dos pais, que têm o dever de cuidar dos filhos, né? Não somente de um agente público. E a segunda categoria, se o sujeito de qualquer maneira assumiu a responsabilidade, né? Por exemplo, uma babá. E em terceiro lugar, se o sujeito criou o risco, né? Acho que eu já até narrei esse exemplo, aquele sujeito que toca fogo no lixo, e aquele fogo começa a se espalhar, toca imprudentemente fogo em lixo perto de uma zona escolar ali, ou uma residência, e aquele fogo ali colocado imprudentemente, ele começa a se espalhar para outros lugares, gerando risco, né? E se o sujeito criou aquele risco, ele tem o dever de conter aquele risco ali. Se ele não conter, ele vai responder pelo resultado, por não ter agido para parar para que aquele risco que ele mesmo criou cessasse, né?
No entanto, para a caracterização do tipo omissivo, há que haver uma possibilidade de agir. Quer dizer, o sujeito... Você não pode exigir, por exemplo, de um bombeiro que ele entre num prédio já totalmente destruído pelas chamas. Vamos supor que tenha de fato uma pessoa lá dentro precisando de socorro, mas que não haja a mínima possibilidade do bombeiro conseguir atravessar as chamas ali, subir de escada até o 10º andar para resgatar aquela pessoa. Quer dizer, seria um ato de suicídio. Isso não é exigível, quer dizer, ele deve ter a possibilidade real de agir. Essa omissão imprópria, ela pode ser tanto dolosa quanto culposa. Vamos supor aquela mãe que deixa deliberadamente de alimentar o seu filho, querendo que ele morra, né? Ela simplesmente para de dar alimento para ele. Por exemplo, um bebê que não tem a capacidade ainda de se alimentar sozinho, ela para de alimentar aquele bebê querendo que ele morra. Então ela vai responder na modalidade dolosa. Na modalidade culposa, se essa omissão ela se der por uma negligência, né, do sujeito. Bom, o último aspecto aqui na relação de causalidade o Rogério Greco traz é sobre a teoria da imputação objetiva, e na verdade seria melhor denominada de teoria da não imputação objetiva, porque ela traz justamente os argumentos para que uma pessoa para que não haja responsabilidade penal objetiva, quer dizer, a responsabilidade penal que prescinde do elemento subjetivo, que é a conduta do agente, que por sua vez se desdobra em dolo e culpa. Quer dizer, essa teoria traz os argumentos para que o sujeito não seja responsabilizado quando ele não agir, pelo menos com culpa, né? É necessária para a responsabilização penal a existência do dolo ou, no mínimo, da culpa. Bom, primeiro a tratar dessa questão da não imputação objetiva é o doutrinador alemão Klaus Roxin. Pode ser que eu esteja pronunciando aqui de forma incorreta. Se escreve R-O-X-I-N, Roxin. E o Roxin diz que não se pode falar em responsabilização penal quando o sujeito promove a diminuição de um risco, quando ele não cria um risco juridicamente relevante, quando ele não aumenta um risco juridicamente permitido, ou quando o resultado está fora da esfera de proteção da norma. Quer dizer, não é um dano direto, está fora da esfera de proteção da norma. A esfera de proteção da norma é o critério de imputação, né? E está diretamente ligado aos danos diretos, quer dizer, os danos produzidos diretamente pela conduta do agente criminoso. Como exemplos, para que a gente possa melhor visualizar, vou arrumar isso aqui, da diminuição de um risco, ele cita aqui o sujeito que, por exemplo, vê que o camarada vai ser atropelado, está vindo um carro ali na direção dele, e ele sai correndo e empurra aquele sujeito para salvar a vida dele, e com esse empurrão ele gera uma lesão corporal ali, o sujeito bate, quebra o dente, ou quebra o braço, sei lá, mas aquele sujeito que agiu para diminuir o risco, ele não tinha nenhum dolo de ferir o camarada, nem de produzir qualquer lesão jurídica a ele, mas tão somente de salvar a vida daquele cidadão. Então, ele não pode ser responsabilizado penalmente, justamente pela ausência de conduta. Pela não criação de um risco juridicamente relevante, por exemplo, quando a conduta do sujeito não tem
um nexo direto com o resultado. Quer dizer, ele cita aqui que tanto na diminuição do risco quanto na não criação de um risco juridicamente relevante, não há domínio do resultado através da vontade humana, né? A não criação de risco juridicamente relevante seria, por exemplo, aquele cidadão que deseja a morte de determinada pessoa, e aí ele vai e compra uma passagem aérea para essa pessoa e pensa, bom, o avião tem chance de cair, né? Se o avião cair, essa pessoa vai morrer. Então vou dar essa passagem de avião aqui para ela, porque pode ser que esse avião caia e ela morra, que é o que eu quero, né? Se o avião de fato cair, que tem uma probabilidade muito pequena, o sujeito não vai responder não vai ser penalmente responsável, justamente porque ele não criou um risco juridicamente relevante. A terceira hipótese é o não aumento de um risco permitido. Quer dizer, a gente pode pensar, por exemplo, num salto de paraquedas, por exemplo. Tem um risco, né? Tem um risco de morrer. Sempre no salto de paraquedas existe a possibilidade ali de acontecer alguma coisa e a pessoa morrer. Agora, se o sujeito ali, o instrutor, a pessoa responsável, tomou todas as medidas cabíveis para não produção do resultado morte, para que não ocorresse nenhum tipo de imprevisto, né? Se ele não aumentou aquele risco que era permitido, quer dizer, o risco inerente ali à questão, se porventura advier o resultado lesivo, ele não responderá por aquele resultado. E o quarto elemento é o respeito à esfera de proteção da norma, quer dizer, é a esfera de proteção da norma como um critério da imputação penal. E essa esfera se restringe aos danos diretos. Ele lista aqui o exemplo do cidadão que cometeu um homicídio, é penalmente responsável por aquele homicídio. Só que aí a mãe da vítima do crime de homicídio, na hora que fica sabendo do homicídio, tem um ataque cardíaco e morre, né? Só um dano indireto. O sujeito não produziu diretamente aquele dano, né? Foi uma espécie de dano reflexo, né? E esse dano reflexo está fora da esfera de proteção da norma, que abarca somente os danos diretos, né? Essa é uma limitação que garante ao sujeito não responder por aquele segundo crime, por aquele segundo homicídio, quer dizer, por aquela segunda morte. Por aquela segunda morte, não há propriamente um crime de homicídio. No fato da mãe da vítima ficar sabendo da morte e aí ter um ataque cardíaco, ter um piripaque e morrer. Isso é uma questão indireta ali, reflexa, que está fora do âmbito de proteção da norma penal. Bom, esses são os quatro preceitos traçados pelo Roxin. A diminuição do risco, não criação de um risco juridicamente relevante, não aumento do risco permitido, e a questão da esfera de proteção da norma. A esfera de proteção da norma como um critério de imputação, quer dizer, que se restringe somente aos danos diretos. Já o Gunther Jacobs traça também 4 balizas aqui para não responsabilização. Bom, o Gunther Jacobs traça aqui 4 balizas que, com base no livro do Rogério Greco, eu denominei aqui de risco permitido, princípio da confiança, proibição do regresso e competência ou capacidade da vítima, né? Ou heterocolocação em risco. Acho melhor denominar heterocolocação em risco. Bom, pelo risco permitido, no que toca ao risco permitido, ele diz basicamente o seguinte, que o convívio social ele traz riscos, né? Por exemplo, você ao pegar o seu carro e entrar no tráfego, né, de carros, entrar numa pista, ir de um lugar a outro, você dirigir um automóvel tem um risco, né?
tem o risco de morrer, inclusive mata muito. Mas nem por isso a gente vai abolir o tráfego de automóveis, né? É uma circunstância da vida social, né? Quanto ao princípio da confiança, ele diz que ninguém pode ser punido por agir confiando que o outro vai respeitar as normas básicas de convivência. Por exemplo, se o sinal está aberto, tem dois sinais. Quando um sinal está aberto, o outro está fechado, né? Num cruzamento. Se o seu sinal está aberto e aí você vê que o outro sinal está fechado, você vai confiar que o sujeito do outro lado não vai furar o sinal, né? E você agindo confiante, você segue ali na pista. Se porventura aquele sujeito furar o sinal e você atingir o carro dele ali, gerando até um resultado morte, você não pode responder por homicídio, porque você estava agindo de maneira confiante, achando que o outro também ia respeitar a norma, né, de conduta. Quanto à proibição de regresso, aqui há uma diferenciação entre a teoria do Gunther Jacobs e aquela teoria de Thielen, né, do processo hipotético de eliminação. Ele diz que o sujeito não pode ser penalmente responsabilizado se ele adotar um comportamento comum dentro do papel social dele, né? Por exemplo, tem um exemplo aqui no livro do cidadão do padeiro, né, que vende o pão pro camarada, e o camarada, antes de comprar o pão, fala: ó, eu vou pegar esse pão aqui, entendeu? Vou botar veneno nesse pão aqui e vou servir, sei lá, vou servir para minha mãe, porque eu quero matar minha mãe. Eu vou pegar esse pão aqui que você está me vendendo, que você vai me vender agora, vou botar veneno nele, entendeu? E vou botar e vou dar para minha mãe para matar ela. E você tá ciente disso, você está me vendendo pão ciente disso. Nessa hipótese, pelo processo hipotético de eliminação de Thielen, o padeiro responderia ali como partícipe do crime de homicídio, né? Mas já pela teoria do Gunther Jacobs de proibição do regresso, de comportamento comum dentro do papel social, o sujeito não responderia, porque ele está simplesmente na função dele. A função dele é vender pão. O pão em si mesmo não é lesivo. Se o cara vai pegar aquilo ali, botar veneno, botar uma bomba dentro, é problema dele. E o último requisito é o da heterocolocação em risco, né? Por exemplo, essas atividades que têm em si mesmo um risco, por exemplo, até mesmo uma cavalgada, montar a cavalo, ou escalar uma montanha, né? Vamos supor que o sujeito seja ali um instrutor de cavalgada, e aí ele está ali com o aluno e fala: olha, o cavalo ele é um animal irracional, entendeu? Você está montado aqui nesse cavalo, ele é um cavalo normal, ele não tem nenhum problema, mas o cavalo é irracional, ele é imprevisível, ele pode dar um coice, ele pode negaciar ali, vacilar na hora de pular um obstáculo, alguma coisa, e você voar por cima da sela e quebrar o pescoço. Isso é um risco que existe. E se o aluno assumir aquele risco, né, se porventura advier o resultado lesivo, aquele instrutor ali não pode responder por esse resultado lesivo. Mesma coisa um instrutor ali de escalada, estão escalando uma montanha e o cara fala: olha, vai meter a mão numa pedra aqui, você não sabe, pode ter uma ponta e aí você não vai conseguir segurar e você vai cair lá embaixo, entendeu? Tem a chance da corda se soltar dependendo da altura que você cair. Isso é um risco que existe. E se o sujeito consentir com aquele risco e mesmo assim quiser participar da atividade perigosa, ele se colocou em risco, ali assumiu o risco, consentiu. Então aquele outro sujeito ali que, mesmo estando participando ali daquele risco, né, quer dizer, o outro camarada não ia estar ali se o instrutor de cavalgada não tivesse colocado ele, ou se o instrutor de escalada não tivesse colocado ele ali. Mas como ele assumiu o risco, se porventura ele morreu, o instrutor não vai responder, né? Bom, meus caros, essa questão da relação de causalidade aqui, à medida que eu estava explicando, eu estava vendo que realmente é um assunto que eu ainda não domino. Então a explicação saiu um pouco truncada,
mas espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui de todos os elementos. Bom, a relação de causalidade é um elo entre a conduta e o resultado. Esse resultado vai ser sempre jurídico, né, ofensa ao bem jurídico protegido, e ele pode ser também naturalístico, além de jurídico, quer dizer, uma modificação no mundo natural. Quanto às teorias, temos a teoria da causalidade adequada, que diz que a causa deve ser uma condição adequada, quer dizer, idônea a gerar o efeito, e uma condição necessária para a produção daquele efeito. A teoria da relevância jurídica, que o risco a causa é relevante quando o resultado for objetivamente previsível, né? O resultado a partir daquela causa, o resultado a ser gerado por aquela causa for objetivamente previsível, a causa vai ser relevante, vai ter relevância jurídica para fins de caracterização do nexo de causalidade, da relação de causalidade. E a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, que é adotada pelo Código Penal. Ela diz que a ação, que a causa, seja a ação ou a omissão do agente, deve ser imprescindível para a produção do resultado. Quer dizer, sem aquela causa não haveria o resultado criminoso. Mas aí, para que haja um limite, quer dizer, para que a gente não regrida até o momento do parto do cidadão, há um critério de interrupção na cadeia, que é quando dentro dessa cadeia de ação causal não há o dolo ou a culpa, né, ligadas ao fato criminoso. Depois nós passamos ao processo hipotético de eliminação de Thiern, que tem 3 etapas, né, nesse processo. É você imaginar o fato pretensamente influenciador do resultado, você suprimir mentalmente esse fato e você verificar se vai haver uma modificação no resultado ou se o resultado vai se manter. E a partir daí aferir, né, o nexo de causalidade. Né? Se suprimir aquela causa e o resultado se manter, então ela não foi irrelevante. Né? Agora, se houver uma modificação, há um nexo de causalidade aí entre a causa e o efeito, né? Entre a conduta e o resultado. E a premissa básica é o seguinte, que causa é todo antecedente que não pode ser suprimido em mente, quer dizer, na mente, sem afetar o resultado. Na sequência, nós passamos às espécies de causa, né? Que podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. A absolutamente independente se desdobra em pré-existente, concomitante e superveniente. Nessas 3 hipóteses, o agente não responderá pelo resultado, mas tão somente pelo seu dolo. Na causa relativamente independente, também há os mesmos 3 elementos, as 3 subespécies. Causa pré-existente, causa concomitante, causa superveniente. Tanto na pré-existente quanto na concomitante, ele vai responder pelo resultado. E na superveniente ele vai responder tão somente se a conduta dele, se o resultado for um desdobramento natural da conduta dele. Né? E lembrar que a causa relativamente independente é aquela que é uma conjugação entre o resultado produzido e a conduta do agente. Né? Houve uma espécie de cooperação aí entre os dois. E na absolutamente independente, a causa independente produz o resultado sozinha. No que toca à omissão, a relação de causalidade no que toca à omissão, na omissão própria, os crimes omissivos próprios, basta a mera omissão e a previsão típica de que aquela omissão é crime. No que toca à omissão imprópria, deve haver a omissão, né? E deve haver um dever de agir por parte do agente. Quer dizer, ou uma obrigação legal, ou de qualquer modo ele há uma assunção de responsabilidade ou uma criação do risco. Né? E mesmo presentes, a obrigação legal, a assunção de responsabilidade ou a criação de risco, deve haver uma possibilidade de agir. Né? A omissão imprópria ela pode ser tanto dolosa quanto culposa, quer dizer, querendo o resultado ou simplesmente agindo com culpa. E a omissão dolosa a omissão imprópria é também um tipo aberto, quer dizer, o sujeito pode
por exemplo, deixar de alimentar ou deixar de aplicar determinado remédio que era essencial, né? Há vários meios de proceder a essa omissão imprópria e seria impossível ao legislador listar todos eles. Por fim, nós chegamos às teorias da imputação objetiva, mas que na verdade seriam melhor denominadas teorias da não imputação objetiva, porque elas trazem argumentos para que o sujeito não seja punido sem que haja uma conduta penalmente relevante, quer dizer, sem que haja pelo menos um dolo ou a culpa. E aí o Roxin trata da diminuição do risco, né, quando o sujeito produz um resultado lesivo, mas diminuindo, quer dizer, visando evitar um outro resultado que seria maior, da não criação de um risco juridicamente relevante, do não aumento do risco permitido e a questão da esfera de proteção da norma como critério de imputação, quer dizer, a imputação tão somente pelos danos diretos ali advindos da conduta. E aí o Gunther Jacobs, que fala da questão do risco permitido, quer dizer que a nossa sociedade é uma sociedade de risco, né? Nas relações, nas questões cotidianas há um risco. Trata do princípio da confiança, quer dizer, que é no agir confiante, no agir confiando que o outro vai respeitar a norma de conduta, você não pode ser penalmente responsável. Fala na questão da proibição do regresso, que é uma diferenciação em relação à teoria de Thiry, que se o sujeito adotar um comportamento comum dentro do papel social dele, ele não pode ser punido por isso, né? Se aquele comportamento não for em si mesmo criminoso. E a questão da competência e da capacidade da vítima quando ela é colocada numa situação de risco, né? Por exemplo, na questão da cavalgada ou na questão da escalada ali, que são esportes de risco, né? E que ele consentiu estar ali praticando aquele esporte sabendo que poderia advir um resultado lesivo. Nessas hipóteses, a pessoa que colocou ela naquela situação ali, no caso, por exemplo, um instrutor, né? Ou mesmo um amigo, uma pessoa que incentivou ali, etc., ela não vai responder pelo resultado, que é um risco inerente ali à conduta, né? Bom, é isso, meus caros. Forte abraço a todos. Boa noite.